Falou. Vou colocar aqui para gravar, acho que já está até gravando a tela. Sendo gravados. E vou compartilhar a tela. Só preciso que você me dê uma confirmação se a tela está sendo compartilhada. Espera aí que eu já vou colocar. Só um segundo. Teams, compartilhar a tela. Só fala para mim se começou o compartilhamento. Aí está aparecendo para você o compartilhamento. Sim, está aparecendo. Beleza, então. Então, Magno, pessoal, a gente vai ter a primeira aula aí da volta, né, a atividade para B2, tá? Então, a partir daqui começa, né, a disciplina correndo para a segunda prova do bimestre, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tempo geológico e geologia estrutural, né? Mais uma disciplina nossa aí que vem para a parte teórica, tá? Então, infelizmente, a gente está tendo várias sessões aí do nosso livro em teoria. Então, só para voltar aqui, né, eu vou pegar aqui para vocês o livro único que a gente tem, que a gente está trabalhando, que eu costumo mostrar isso no começo da aula, né? Hoje nós vamos ver um conteúdo que ficou um pouco para trás porque não deu tempo de colocar ele na P1, tá? Então a gente viu na parte da unidade 1, nós vimos planeta Terra, né, mineralogia básica e mineralogia sistemática. Na unidade 2, entramos em petrologia básica e a gente comentou sobre rochas ígneas e metamórficas e rochas sedimentares, né? Então tivemos aulas específicas referentes a cada tipo de rocha, né? E algo mais abrangente aí no início do conteúdo nas aulas presenciais, né? Então ficou para a gente mineralogia sistemática e os tipos de rocha ou a petrologia básica aí que a gente teve sobre rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Tá? Hoje nós iremos entrar na seção 2.3 em tempo geológico e geologia estrutural. Tá? Então, para não ficar uma sessão muito monótona, né, e muita teoria, a gente vai ver somente essa sessão hoje. Tá? E aí na próxima aula, né, a gente já entra em geologia da engenharia e hidrogeologia. Tá? Aí são assuntos mais pertinentes à engenharia e aqui dentro dessa unidade a gente consegue indicar mais atividades práticas, né, relacionadas à nossa profissão de engenheiro. Tá? Então aí fica mais fácil e fica mais palpável a aplicabilidade da geologia na engenharia em si. Tá? Então eu consigo mostrar para vocês alguns laudos, alguns documentos do que vocês podem fazer em relação a esse tipo de serviço aí, tá bem? E aí no final, né, a gente fecha o ciclo com recursos minerais energéticos, né, introdução à geologia econômica, depósito de minerais e recursos energéticos, também voltado à parte de engenharia. Então da unidade 3 e unidade 4, a gente fala que é mais voltado a como aplicar a geologia, né, e a mineralogia na engenharia. Então, as aulas é para ficar um pouquinho mais assim ativas, né, agora a partir da unidade 3, tá? Então, para a gente iniciar hoje a primeira aula da B2, né, a gente vai entrar em tempo geológico e geologia estrutural. Tá? Então, no começo a gente vai ver um pouquinho sobre tempo geológico, ver um vídeo também sobre isso, e ao final, geologia estrutural. Bem? Então, o que seria o tempo geológico, né? Então, vamos ver o que a gente estudou nas sessões anteriores, né? Então, é isso que a gente já viu aqui por base, né? Nessa primeira apostila, nas sessões anteriores, o que a gente viu sobre rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Né? Então, a gente viu bastante conteúdo sobre esses temas, né? Aí o capítulo entra, né? Embora tenhamos aprendido bastante sobre suas principais características, ainda nos falta entender a relação espaço-temporal delas. Né? Então a gente não sabe ainda espaço-temporal, quando ela ocorreu, da onde que ela veio, como que ela se formou, quais são os princípios de tempo, né, na estrutura espacial dela, né? Então como a gente consegue analisar uma rocha verificando o tempo de nascimento dela, né? Então, qual que foi a prerrogativa dela, né? Qual foi o espaço temporal dela? Então, isso a gente não conseguiu entender ainda. E o tempo geológico, né? A gente, com o tempo geológico, né? Dentro da estratigrafia, nós conseguimos estudar
né, esses estratos rochosos, né, e quais são essas relações entre os estratos rochosos e a relação espacial e temporal, né? Então, a partir dessa estratigrafia, que a gente vai ver mais para frente o que é, né, esse estudo desses estratos, a gente consegue correlacionar tempo, datas, né, e relações espaciais desse tipo de rocha. E isso é importantíssimo para a gente entender sobre tempo e sobre esses estratos rochosos, para nós entendermos como aplicar isso na engenharia, né, em relação ao tipo de solo que a gente vai estar trabalhando. Tá, então, o que é a estratigrafia, né? A estratigrafia, né, é o ramo da geologia que trata do estudo das rochas estratigráficas e visa a descrição de todos os corpos rochosos que formam a crosta terrestre. Então, tudo aquilo que forma a crosta terrestre, a gente vai estudar pela estratigrafia. Tá? Além da sua organização em unidades mapeáveis distintas com base em suas propriedades. Então, o que a estratigrafia fala para a gente? Né? Ela começa a pegar as propriedades das rochas e a formação rochosa de tempos que ela está ali distribuída naquele espaço, né? E a gente consegue pegar algumas relações, né, em relação a tempo, para a gente poder interpretar um pouquinho sobre a história geológica daquela rocha. Né? Então, tem relação com espaço, tempo e organização dessas rochas. Né? Então, a estratigrafia dedica-se ao estudo da gênese, da sucessão espaço-tempo, extensão areal, vertical das camadas rochas em região, como objetivo de determinar os eventos, processos e os ambientes geológicos que levaram à formação das rochas. Então, essa parte aqui é uma das partes mais importantes. Né? O que ela vai estudar? Ela vai estudar, né? Ó, determina os eventos, processos e os ambientes geológicos que levaram à formação das rochas. Então, tudo aquilo que está envolvido naquele local, né, para formar aquele tipo de rocha. Então, a gente começa a entender um pouquinho sobre tempo, tá? E aí a gente está falando sobre datação relativa, tá? Então, quando a gente entra em estratigrafia, a gente entra em datação relativa. Nós temos dois tipos de datação que a gente pode fazer em rochas: a datação relativa e a datação absoluta. Né? A datação relativa é basicamente pelo estudo da estratigrafia. Né? Já a datação absoluta, a gente começa a usar a parte química e física do elemento. Né? Então a gente começa a entrar nos elétrons, nos prótons, nos nêutrons, né? E da camada de energia que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, tudo que for relativo, né, a datação relativa, que vocês forem pesquisar, está relativo à estratigrafia. Tá? Então, ele vai estudar esses processos, os ambientes geológicos que levaram àquela formação daquela rocha, para a gente poder o espaço temporal daquilo lá. Né? Então, até o final do século XVIII, né, a ciência ainda era muito influenciada pela religião, né, e a crença de que a Terra era jovem, com não mais de 6.000 anos de história. Então, olha só que interessante, né? Naqueles tempos do século XVIII, né, entendia-se que a Terra não tinha mais que 6.000 anos, né? E que os fósseis que eram reconhecidos nas regiões que eles eram encontrados, né, o povo daquela época entendia que aqueles fósseis eram considerados como as testemunhas do dilúvio. Né? Então, olha só que interessante, né? A religião estava muito envolvida com a geologia também naquela época. Porém, né, não se imaginava que a Terra fosse muito mais velha do que 6.000 anos. Né? Então, eram, né, reconhecidos muitos fósseis de animais, né? E então foi escrito em alguns livros, né, lá ao final do século XVIII, que nada mais era do que aqueles fósseis nada mais eram do que as testemunhas chaves do dilúvio que acontecera, né, por fatos históricos aí, bíblicos e relatados. Tá? Então, a aplicação prática dessa estratigrafia, né, é a sistematização em unidades estratigráficas das rochas, destacando-se sua abrangência tanto lateral quanto vertical. Então, o que seria essa abrangência? Né? Para onde que essa rocha vai nascendo ou ela vai formando? Né? Ela pode se formar tanto verticalmente, né, de cima para baixo, normalmente, né, ou de baixo para cima, ou lateralmente. Né? Então, a gente consegue estudar as correlações relativas a essas diferentes regiões. Tá? Embora inicialmente a proposta para entender as rochas sedimentares, né, a estratigrafia moderna dedica-se ao conjunto completo da obra, ou seja, engloba também as rochas ígneas e metamórficas. Então,
quando a gente viu lá em rochas sedimentares, que a gente viu que a formação dela se dá por camadas, né? Então cada camada é formada ao longo de um período, e aí essas camadas vão se aglomerando com o tempo, né? Com o seu próprio peso, ela vai se formando uma rocha, né? Então esses sedimentos ele vêm de outros locais, a partir do vento, da chuva, do carreamento de águas, ou etc., vai se acumulando no fundo de algum leito de rio ou de algum local que consiga fazer com que aquele material se sedimente e ao final ele vai o quê? Ele vai se solidificar. Então a gente viu lá em rochas sedimentares que a gente consegue verificar essas camadas de sedimentos que foram, né, se aglomerando ao longo do tempo. Então, para a gente conseguir relatar pela estratigrafia, é mais fácil para as rochas sedimentares. Porém, né, esse estudo ainda está se englobando o quê? Se engloba também as ígneas e as metamórficas. Né? Então, as ígneas advindas de vulcão, né? E as metamórficas, que são as junções, né? Não é a junção das ígneas com as sedimentares e assim por diante. Né? São transformadas, né? Rochas transformadas. Tá? Então a gente consegue estudar pela estratigrafia muito melhor as sedimentares por conta realmente daquela segregação, né, de deposição de sedimentos em camadas. Tá? Então essas camadas a gente vai ver um pouquinho mais para frente em imagens. Tá? Então o que seria quais são os princípios, né, que a gente fala aqui de sistematização, né? Quais são essas unidades estratigráficas, né? Então a gente consegue pegar o primeiro princípio da superposição de camadas, que é uma da superposição que a gente tem, né? Que é uma das características para esse tipo de estudo, né? Que estabelece que em qualquer sucessão de estratos ou rochas sedimentares, desde que não perturbadas tectonicamente, a rocha mais antiga está situada abaixo das rochas sucessivamente mais novas, as quais são localizadas acima. Então, olha só que interessante. O que seria o princípio da superposição de camadas? Então, a rocha mais antiga ela está nas camadas inferiores e assim por diante. A partir dos sedimentos vão entrando ali naquele local e vão se aglomerando, elas vão ficando mais novas, né? São camadas mais novas. Então, quanto mais camadas nós temos nas rochas, quer dizer que a gente consegue entender que essa superposição a gente consegue ter uma relação temporal relativa em tempos daquela formação daquela rocha. Tá? Então, vamos entrar aqui na figura 2.1a. Né? Então, olha lá. Princípio de estratigrafia, né? O princípio da superposição em camadas. Então, no tempo 1 nós temos um tipo de sedimento, no tempo 2 outro tipo de sedimento, e vai se aglomerando outros tipos de sedimento ao longo do tempo. Né? E por conta da gravidade, né? Por conta de gravitacional, a camada mais antiga sempre vai ficar na posição inferior daquela formação rochosa. Né? Então a camada inferior tem uma coloração e a camada mais jovem tem outra coloração. Você já chegou a ver a montanha arco-íris do Peru? Vi no slide lá, né? Você chegou a ver? Então essas montanhas, eu não sei o nome dela. É Arco-íris. que ela tem várias camadas, cada camada tem uma cor, né? Perfeito, ó, as Isso, montanhas isso. arco-íris. Isso aqui, se você está vendo aí no meu computador, ó, essas Isso, rochas tô. são formações rochosas de rochas sedimentares, né? Ao longo do Uhum. tempo, ao longo dos períodos, essa formação rochosa, né, por conta dos ventos, por conta das chuvas, ela foi carreando para várias situações, né? Então essa coloração, né, a gente chama de camadas estratigráficas, né, que a gente consegue estudar. Aqui não está tão visto, mas se a gente pega um corte transversal, né, que é difícil encontrar, mas um corte transversal é muito mais fácil de entender essas camadas. Mas eu tenho aqui no slide algumas outras. Para você ter noção, esse local aqui é um dos locais muito, muito visitado aqui no Peru. É bem legal, bem bonito, muito colorido. Tá bem? Bacana que Sim. você já tinha visto. Acho que a Taimara entrou aí com a gente, também está participando da aula. Tá bom? Taimara, você está me ouvindo? Tá tranquilo aí? Perdeu muita parte da aula ou conseguiu acompanhar? Estou ouvindo. Eu comecei agora nessa parte da pedras sedimentares que você mostrou. Tá bem. Eu não vou voltar porque a gente já tem uns 20 minutinhos que a gente já tá na aula aí, tá? Sem Então aí se você problema, não puder tem problema. depois pegar a aula
que eu vou salvar, aí você pega esse comecinho, que foi bem pouquinho, 20 minutinhos, você já pega com a gente, tá bem? Tá bom, sem problema. Então tá bom, boa aula aí. Tá, Obrigada. então voltando, acho. Então, um dos princípios que a gente tem aqui, né, de sistematização, né, é a superposição em camadas, né? Então, um dos exemplos que a gente tem aqui, né, que as camadas mais antigas, elas vão ficando nas posições mais inferiores das camadas que elas vão se acumulando, tá? E aí nós temos o princípio da horizontalidade original, né, que difunde a ideia de que como os sedimentos transportados, né, se assentam por gravidade e a maior parte das camadas são horizontais, né? Assim, uma sequência de rochas inclinadas deveria ter sofrido algum evento tectônico que causou seu basculamento. Então a gente pega uma imagem aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, B, princípio da horizontalidade, né? Se você pegar essa imagem aqui B, você consegue verificar as camadas, né, horizontais de sedimentos que foram formadas ao longo do tempo, né? Então, eles têm um visual assim, né, totalmente diferente, né, do princípio de coloração também, tá? Então, ele tem umas camadas mais visíveis, tá? Então, olha lá, difunde a ideia de que como os sedimentos transportados se assentam por gravidade, a maior parte das camadas são horizontais. Tem outra imagem aqui interessante, ó. Depósito sedimentar aqui que se acumula geralmente em camadas horizontais sob a influência da gravidade. Olha lá que legal. Então, outra imagem aí do princípio da horizontalidade, tá? Então, nós temos essa imagem, mas essa imagem para a gente poder entender como que funciona essa sistematização, tá? E aí o terceiro princípio é o princípio da continuidade lateral, que menciona que toda camada de sedimento se distribui lateralmente em todas as direções, até afinar-se em direção à margem da bacia. Então essa continuidade lateral a gente consegue visualizar mais em montanhas, né, em formações rochosas montanhosas que tem, né, a preposição de bacia hidrográfica. Né? Então se a gente pega aqui essa imagem do princípio da continuidade lateral, a gente consegue verificar esse afinamento das bordas, né, em relação àquilo que foi carreado ao longo do tempo. Então, são camadas sedimentares contínuas, né, estendendo-se até as margens da bacia de deposição e afinando-se lateralmente. Tá? Então, nós temos o princípio da continuidade lateral, o princípio da horizontalidade original, né, e o princípio da superposição em camadas. Então, com essas três sistematizações aqui que a gente tem, a gente consegue começar a entender um pouquinho mais sobre o espaço-tempo da vida das rochas, né? Tá bem? Então, aqui, mais uma imagem aqui das camadas mais antigas e camadas mais jovens da Terra. Então, a coloração interfere bastante no primeira sistematização que a gente tem. Né? Então, essas camadas formadas, mais a coloração, entende-se dessa formação, né, e as camadas horizontais dispostas, né, por gravidade e a continuidade lateral, tá? Então, mais tarde, lá no século XVIII, né, outros princípios de estratigrafia foram introduzidos por James, né, esse James e William, né? Aí nós temos o princípio das relações transversais, né, e também conhecido como relação de corte ou intersecção. Então, ele postula uma rocha ígnea intrusiva que corta outra rocha, né, ou camada de rochas que deve ser mais nova que a camada que está sendo cortada. Né? O conceito também é válido para o caso das falhas geológicas. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Ó. Tenho aqui. O princípio da inclusão mostrando a relação entre o granito e o arenito. Né? Então, olha só, o granito recebendo inclusões do arenito, e aqui é o inverso, né? O arenito recebendo inclusões de granito. Tá? Aí nós temos o princípio, na verdade, o princípio das exclusões. Esse daqui, relações de corte e intersecção, eu não consegui achar uma foto, no livro não tinha. Tá? O princípio das inclusões, né, que estabelece uma rocha contenha fragmentos de outra rocha, deve ser mais jovem do que a rocha que deu origem desses fragmentos. Então, são mais três princípios aqui. Né? Então, o princípio das relações transversais, o princípio das inclusões e o princípio da sucessão faunística. Né, que fundamentalmente em conjunto de fósseis se sucedem no tempo após o outro em ordem regular e previsível. Né? Então, esses outros estudos para sistematização também foram encontrados por esses novos pesquisadores, né, o James e o William. Tá? Então, um dos mais
utilizados aqui, né? E é um princípio das inclusões. Então, ó, vamos interpretar a figura 2.13 e analisar a diferença de ambas situações. Então, na figura 2.13a, o arenito aparece como uma rocha inclusa no granito, né? Sendo assim, o arenito já existia antes da origem do granito. Então, essa é a ideia aqui da inclusão, né? Então, o arenito aparece como rocha inclusa no granito nessa primeira imagem, né? Sendo assim, o arenito existia antes da origem, né, do granito. Tá? Além disso, a imagem mostra que o granito acabou alterando a zona de contato com o arenito. Então, região em vermelho no contato entre as rochas, né, que é essa região em vermelho aqui. Ó. É o que demonstra que o granito estava em alta temperatura. Já na figura 2.13b, né, que é essa imagem aqui, mostra a inclusão de granito no arenito, demonstrando que o granito é posterior ao arenito. Nesse caso, não alteração por causa da intrusão do granito, que já estava consolidado quando o arenito surgiu. Tá? Então, essa intrusão também a gente consegue entender qual material, né, e qual a relação desses materiais e qual material que chegou no espaço temporal primeiro que o outro. Tá? Então, isso daí também é uma sistematização para a gente poder entender sobre a formação geológica. Tá? Então, vamos lá. Esses princípios são aplicados em intervalos de rocha onde não há nenhuma lacuna deposicional. Isso é, a formação delas aconteceu continuamente no tempo. Tá? No entanto, alguns planos que dividem as rochas podem representar um hiato de milhões de anos. Tá? Então, olha só que interessante. A esses planos de descontinuidade temporal, damos o nome de discordância, né, que são superfícies de não deposição ou erosão que separam os estratos mais novos dos mais antigos. Então, logo, essas superfícies representam uma quebra no registro geológico. Né? Existem 3 tipos básicos dessas discordâncias, né, nas rochas. A gente tem a desconformidade, né? Nós temos a não conformidade e a discordância angular. Né? A desconformidade é uma superfície de erosão ou não deposição paralela à divisão entre as rochas mais antigas e mais novas. Né? Então, a gente tem aqui na figura A, né, principais tipos de discordância. Então, nós temos na A discordância angular, B a desconformidade e não conformidade. Então, para a desconformidade aqui, ó, nós temos a letra B, desconformidade. Tá? Como que funciona a desconformidade? Né? A superfície de erosão ou não disposição paralela à divisão entre as rochas mais antigas. Tá? Então, essa divisão paralela, se a formação das rochas tem a coloração diferente uma da outra e a subdivisão é paralela. Aí nós temos a discordância angular, né, que existe a modificação do ângulo da rocha, de nascimento da rocha, e uma disposição em outra linha de eixo aí que a gente pode dizer, né? Ela está, no caso aqui, horizontal e aqui está angular, né? Então ambas não fazem característica para a mesma formação, tá? Então representa uma superfície erosional que corta as rochas inclinadas ou dobradas sobre as quais foram depositadas, né? Então tá vendo aqui, ó, formação angular sobre uma rocha distinta. Né? E a não conformidade, que configura uma superfície horizontal que não separa rochas das rochas sedimentares. Né? Essas discordâncias do ponto de vista mecânico e hidrodinâmico também podem ser comparadas como fraturas, né? Causando as mesmas preocupações que as falhas, dobras e fraturas podem condicionar nas estruturas. Quando a gente encontra essas desconformidades nas rochas, né, ou discordância, ou desconformidade ou não conformidade, esse é um ponto muito importante para o engenheiro começar a interpretar os solos durante uma escavação ou fazer algum tipo de obra trabalhando com esses tipos de rochas, né? Por quê? Esse tipo de discordância aqui começa a dar-se a entender, né, que nessa subdivisão desses materiais existe uma possível fratura, ou esse ponto aqui de ligação dos elementos, né, faz com que esses elementos não tenham uma coesão. Então, a partir do momento que a gente faz uma análise geológica do local, né, das rochas, essas discordâncias devem ser relatadas. Imagina a gente estar fazendo a escavação de um túnel e existe uma discordância no plano das rochas, né? Então essa discordância faz com que essa linha, né, de ligação entre as rochas não tenha uma certa coesão, pode gerar uma fratura.
e aí pode gerar um acidente na hora da escavação. Então, o engenheiro que estuda geologia, né, mais a fundo, ele consegue identificar, né, os tipos de rocha, o que ele vai encontrar durante qualquer tipo de trabalho, para ele não ter problema com esse tipo de correlação das rochas. Tá? Então, é importante nós entendermos que existe para saber o que fazer, né, quando a gente encontra esse tipo de correlação, tá? Ou esses tipos de discordância, ou esses tipos de estratificação. Bem? Então, basicamente, essas discordâncias a gente vai começar a prevelar na engenharia nos laudos, né? Então, laudos geológicos. Ah, professor, eu sou engenheiro civil, posso assinar laudo de geologia? Você pode assinar dentro do seu limite, né? Dos limites do engenheiro civil. Professor, onde que eu vejo os limites do engenheiro civil, né? Lembra que eu falei para vocês, existem as atividades que nós podemos trabalhar, né? Algo muito que a gente pode falar muito específico, né? Nós não podemos atuar em geologia, tá? Mas laudos reportando disformidade de rochas ou tipo de solo ou como que esse solo foi formado para nós utilizarmos tanto em relatórios de Standard Test Penetration, né, que é o teste de SPT, ou relação de solo para a gente poder utilizar para a parte ambiental, né, formação rochosa, a gente pode utilizar, tá? Existem alguns tipos de laudos que é mais específico para o geólogo, né, que a gente não pode entrar e nem assinar. Tá? Então vocês vão começar a entender mais sobre essa geologia trabalhando com a parte ambiental. Né? A parte ambiental que discorre mais sobre esses tipos de laudo, esses tipos de conformidades para a gente poder trabalhar. Tá? Aqui no escritório eu trabalho com a parte ambiental, né? E a gente faz relatório e análise de solo, né? Para a CETESB aqui do estado de São Paulo. Então a CETESB ela pede análise de solo para mim. Então o serviço meu de engenheiro, eu posso discorrer até o tipo de solo. Então, fazendo a análise de solo, eles permitem. A partir daí, mudança de verificação de rochas, verificação de latossolo e outros tipos de mais específicos, a CETESB começa a não aceitar a assinatura do engenheiro civil. E aí tem que ser um geólogo assinando. Né? Então, formação rochosa, formação de bacia, hidrográfica e etc. E o engenheiro já não tem essa especificação para dar. Tá? Então, esses princípios mencionados anteriormente são fundamentais para a datação de eventos geológicos. Como a gente falou anteriormente, tudo aquilo que a gente viu daquelas nomenclaturas, né, tem relação também com eventos e datas geológicas. Então, é importante nós sabermos também sobre datas, né, de formação. Né, e com base neles que conseguimos ter uma estimativa da idade das rochas. Né, então, a gente chama isso daqui de datação relativa. Tudo aquilo que a gente está vendo até agora são referentes a datações relativas. Nada disso daí que a gente viu até agora é datação absoluta. Tá? Então, é algo relativo. Relativo ao quê? Relativo a tudo aquilo que a gente viu anteriormente. Né? Tem que ser feito o estudo com base naquilo que nós temos na geologia sistemática. Tá? Então, com base neles, conseguimos ter uma estimativa de idade de eventos tectônicos, magmáticos, metamórficos, entre outros. Né? Então, por que tectônicos? Né? Eventos tectônicos são movimentação de placas tectônicas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre a falha e a curva, né? Nas rochas. Efeitos magmáticos, efeitos do magma, né? Fazer a intrusão de rochas. Né? E o metamórfico, que é a ligação dessas rochas a partir do tempo, de uma pressão alta ou de uma temperatura alta. Né? O que nos permite estabelecer um contexto cronológico de acontecimentos naturais. Né? Então a gente consegue entender como que aquele solo se formou, da onde que ele veio. Tá? Ah, professor, preciso fazer isso quando? Aonde? Em laudos para CETESB, né, para retirada de licença ambiental e para postos de combustíveis ou qualquer licença ambiental que você vai fazer para qualquer empresa, um dos pedidos da agência reguladora
ambiental, né, no caso a CETESB, é o pedido de identificação dos acontecimentos ou o sistema ou estabelecer esse contexto cronológico do local. Através do quê? Através de um teste de solo. Né? Qual que é o teste de solo mais utilizado na construção civil? Nós podemos usar o SPT, né? A gente não vai necessariamente utilizar a resistência, né, o N da penetração, porém a gente usa o perfil, né, aquilo que a gente está pegando de camada em camada do solo para a gente poder entender esses acontecimentos naturais, né, do que esse solo foi formado, tá? E isso daqui para a CETESB é importante, poder entender a formação rochosa, porque qualquer desastre ambiental, ou poder entender aquilo que existe naquele solo, vai fazer com que a gente consiga fazer um plano de ação. E esse plano de ação, né, diz respeito a como que a gente vai tratar aquele local se caso ocorra um desastre ambiental. Tá? Então, nós temos que entender o tipo de solo para a gente poder entender como agir, né, em caso de um problema agravado mais para frente. Tá bem? Então, exemplo, qual que é o passivo que um posto de combustível pode gerar? Né? Qual que é o dano que um posto de combustível pode gerar para o solo? Se o tanque de combustível vazar, né, esse material, esse etanol, esse diesel, essa gasolina, ela vai percolar ao longo do solo. Será que naquele solo nós temos um lençol freático? A quantos metros o lençol freático se encontra? Né? Será que nós temos a formação de solo argila? Será que nós temos água no solo, né? Solo argiloso? Será que nós temos um solo arenoso que vai percolar mais ainda para camadas mais distantes? Então, relativo ao solo que você está encontrando, ou o tempo que esse solo está lá naquele local, você consegue fazer um plano de ação. Então, um solo arenoso, será que eu preciso tirar mais material ou menos material para poder fazer a limpeza daquele local? Um solo arenoso, menos coeso, mais índice de vazios. Esses índices de vazios, né, com vazamento de algum material de tipo gasolina, o que vai acontecer com esse vazio? Vai ser preenchido pela gasolina e ele vai o quê? Vai entrando cada vez mais. Um solo argiloso, que tem um solo mais coeso, né? E tem a presença de água. Né? Será que essa gasolina vai conseguir entrar nesse solo? Será que ela vai se dissipar na água? Né? Quanto de solo que eu preciso tirar? E esses estudos a gente utiliza baseando-se na estratigrafia também. Tá? E o que é a datação absoluta? Tudo aquilo que a gente viu até agora é sobre datação relativa. Né? Algo visual, algo de retirada de amostra, algo de interpretação de como aquilo foi criado, né? A partir de pesquisas e daquilo que a gente tem disponível por alguns pesquisadores. Mas o que seria a datação absoluta? Né? Quem pode me dizer aí? Magno? Tá aí? Entrou o Donizete também. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre datação absoluta? Sim, dos testes de laboratório. Isso. Perfeito, perfeito. A gente comentou isso, acho que foi na primeira ou segunda aula presencial nossa, sobre datação absoluta. Uma das perguntas que eu fiz para vocês era assim, qual que é a idade da Terra? Né? Como que a gente descobre a idade da Terra? Né? Então, a gente falou bem pouquinho sobre isso lá no começo da nossa disciplina. Né? Então, será que é o método... Oi? Na época falou dos fósseis, não foi? Isso, perfeito. A gente entrou mais ou menos por aí, Donizete. Então, basicamente, a datação absoluta tem relação com isso que vocês já viram, tá? Porém, né, lembre-se, não tem só datação absoluta. Todas essas que a gente viu até agora são datações relativas, que a gente consegue utilizar tanto para as rochas, as rochas metamórficas, sedimentares e as ígneas, né, ou vulcânicas. Tá? E a absoluta? A absoluta também serve para todos esses tipos de rocha, e não só para tipos de rocha, para as fósseis, meteoritos, etc. Né? Então, o que seria essa datação absoluta? Não, a datação absoluta recorre à radioatividade. Né, o que nos permite determinar com grande exatidão não só a idade efetiva das rochas, como também a idade própria da Terra, né, e de fenômenos geológicos, né, juntamente com outras técnicas que estão aqui indicadas. Né? Então, embora a datação relativa pode até dar uma boa estimativa temporal, então, lembra, aquilo é relativo, né? A gente tem uma noção de tempo, né, de formação. O geólogo estuda muito mais a fundo esse tipo de datação relativa,
né? Ah, qual é o tempo de formação de uma camada de sedimento ao longo de um período? Ah, demora 3, 4, 5 anos. E aí ele vai começar a interpretar essa datação relativa e começar a colocar tempo, espaço-tempo. Aqui na engenharia a gente tem apenas uma noção do que ocorre naquele local, né? Uma noção geral de tudo. Então, o que eu preciso que vocês tenham em mão, né? Que vocês entendam? Que ao longo, né, disso daí, certas profissões ganham essa especialidade em relação a um tipo de assunto, né? Então a gente consegue entender sobre o que está acontecendo aí, como a gente pode datar alguma coisa, né? Até mesmo para procurar alguém, né, para poder fazer um relatório mais específico daquilo. A função do engenheiro é resolver problema. Então a gente precisa entender também os profissionais que vão trabalhar com cada tipo de função para poder trazer para a gente a melhor resolução daquele problema. Tá? Então, embora a datação relativa possa até dar uma boa estimativa temporal, né, ela não é tão precisa. Né? Então, basicamente é isso. A gente está fazendo uma análise visual, uma análise extrativista, né, extraindo uma amostra, uma amostral, né, porém a gente não tem essa precisão como a datação absoluta. Né? Então, a datação de eventos deposicionais curtos. Né? Então, olha só que interessante. Para longos períodos de tempo, né, a datação relativa pode até ser mais visível para a gente. Né? No caso que nós temos essas imagens aqui, né, muitos anos de deposição de elementos. Né? Cadê? Essa aqui, por exemplo. Então, camada mais antiga, a gente tem muita deposição de elementos. Mas e para camadas mais curtas, né? Exemplo, esse tipo de camada aqui. Né? Claro que tem muito mais exposição de elementos lá para a parte de baixo, mas a coloração aqui para a gente não fica tão clara, né, do que está ocorrendo com aquele solo. Tá? Então, por isso é comum empregar métodos de datação absoluta. Então, dependendo do serviço que você está fazendo, né, não é barato, tá? Você pode fazer datação absoluta, também daquela rocha, para descobrir em número, né, quanto tempo ou quantos anos aquela rocha está ali. Tá? Isso é possível por meio da utilização de isótopos instáveis, como os elementos radioativos urânio, teório, chumbo. Aí nós vimos o grafite, entre outros elementos, né, que que têm a radioatividade, tá? Que são presentes em alguns minerais, então, como a apatita, o zircão, né, que é muito interessante, é muito resistente a temperaturas elevadas e contém unidade em quantidades suficientes para se utilizar no processo de datação, né? O que seria esse U aqui, né? Contém, que a gente pode falar, que é isso daqui, ó, elementos radioativos, né? Para a gente poder verificar a estabilidade ou não daquele elemento, tá? Então são elétrons ativos ali, elétrons, nêutrons, prótons, etc. Então, para o cálculo da idade, né, nós nos baseamos no fenômeno de decaimento radioativo. Então, é basicamente aquilo que a gente comentou nos primeiros dias de aula, e aqui ele está entrando um pouquinho mais a fundo nesse elemento, mas ele não passa disso, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Então, a gente calcular por datação absoluta, a gente tem um fenômeno de decaimento radioativo, que é um processo no qual um núcleo instável de um elemento químico, então desses elementos aqui que nós temos, né, que a gente chama de elemento pai, os elementos radioativos, o potássio, o rubídio, o samário, o urânio, entre outros, né, que estão chamados de elemento pai, decai espontaneamente. Quer dizer o quê? Que ele está ali em plena agitação, esse elemento químico, né? Porém, com um longo período de tempo, né, esse material ou esse elemento, ele tende a entrar em estabilização. Ele tende que aquela energia a se dissipar, né? Então ele ir para um isótopo que não é radioativo. Então isso leva um certo tempo, tá? E esse tempo, né, a gente chama de tempo do elemento radioativo, né? Quando ele decai dessa radioatividade, ele vira um outro elemento, né? E esse outro elemento a gente chama de elemento estável, que é um elemento filho. Então a gente tem uma tabelinha aqui bem bacana, ó. O potássio 40 ou 40K, ele quando ele fica estável, ele se transforma próximo ao argônio 40 ou 40A. O rubídio, mesma coisa. Rubídio 87, estronço 87. Samário 147,
neodímio 143. Não é que ele vira, o potássio vira argônio, mas ele fica com a mesma estabilidade desse elemento, né, com a mesma quantidade de elétrons desse elemento. Então a gente consegue comparar ele com o elemento pai, como ele era, e o elemento filho, que é o elemento estável, como ele vai ficar ao longo de um belo período de tempo. Tá? O tempo, nesse caso, é estimado em meia-vida, né, que representa o tempo necessário para que metade da quantidade original de átomos instáveis presente no elemento pai se transforme em átomos estáveis do elemento filho. Então, olha lá, meia-vida em bilhões de anos para o potássio entrar em estabilidade igual ao elemento filho estável argônio, 1,3 bilhões de anos. Né, urânio, 0,7 bilhões. Isso aqui é meia-vida, tá? É meio período para ele começar a se estabilizar. E com isso a gente consegue trazer para as rochas, né, e fazer essa análise em laboratório dos elementos e fazer uma datação absoluta sobre isso, de quanto tempo aquele elemento existe, tá? E aí com uma precisão bem bacana, tá? Então, vantagens e desvantagens, né? Apesar de esse método de datação apresentar muitas vantagens em relação à precisão da idade das rochas, este apresenta também algumas desvantagens, como, por exemplo, as limitações que esse método tem em relação à datação das rochas metamórficas e sedimentares. Né? Por quê das metamórficas e sedimentares? Né? As ações metamórficas podem perturbar a relação átomo-pai, átomo-filho. Né? Então, relação metamórfica, o que seria isso? A gente não está falando que uma rocha metamórfica é a junção de rochas, tipos de rochas diferentes por pressão e temperatura. Então, essa atividade metamórfica pode atrapalhar a relação dos átomos. Tá? O que acontece? Pode dar transformar esse elemento em outro tipo de energia. Tá? E para a rocha sedimentar, por conta dos sedimentos, né, a gente pode ocorrer datações diferentes. Então, a origem de diversos grãos de sedimento com datações diferentes. Então, o que acontece? Como os sedimentos vêm de vários locais, eles vão se depositando ao longo do tempo em camadas, né? Quando a gente vai fazer uma datação absoluta numa rocha sedimentar, a gente pode pegar um local da rocha que aquele elemento veio de um local que não tem nada a ver do que realmente aquilo foi formado. Né? A gente está falando de sedimento. O sedimento vem por meio do quê? Por meio da chuva, por meio dos ventos, por meio de atividades atmosféricas que vão fazendo que esse material vai se depositando ao longo do tempo. Então, se o material veio, né, se saiu o sedimento de uma outra rocha, né, e esse sedimento é mais novo do que o outro sedimento, a gente não consegue ter perfeitamente a datação daquele local. Tá? Então, também as rochas e os minerais que não tenham isótopos radioativos, essa técnica não poderá ser aplicada. Né? Assim sendo, o melhor tipo de rocha para se datar são as rochas magmáticas. Né? Então, rochas que têm maior atividade, que a gente fala radioativa, ou isótopos radioativos, a gente tem mais facilidade para poder fazer a datação. Né? Então, as rochas sedimentares e as metamórficas têm essas pequenas alterações que a gente não consegue relatar perfeitamente. E aqui tem um vídeo legal para a gente ver no YouTube. Tá? Eu ia deixar para vocês verem, mas eu acho que é interessante a gente ver junto. É um negócio bem didático, né? E bem assim dinâmico para a gente poder entender algumas coisas e tirar alguns. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu deixei com legenda, é um vídeo em inglês. Eu não sei se vocês conseguem escutar o vídeo, mas com a legenda dá para entender. Então, a Lua é muito antiga e parece antiga, já que sua superfície está completamente recoberta. Olha lá, tem a imagem. Né? Ela é coberta de rocha pulverizada, fendas, crateras, registros de antigos impactos de meteoritos. Tá? É só para a gente poder entender aqui como que funciona, né? Qual a data da Terra, né? Que a gente comentou sobre isso, eu vi esse vídeo aqui, é muito legal. Então, a rocha pulverizada, fendas, crateras e impactos de meteoritos. A Terra também passou por isso, né, gente? A gente viu isso. Nós sabemos que na Terra as rochas sofrem meteorização e erosão, e que também aqui os meteoritos tiveram seu momento, né? Então lá, os dinossauros receberam bastante meteorito, né? E a Terra recebe o quê? Essas águas e vai sofrendo erosão por conta dessa erosão. Olha lá. Mas atualmente a Terra parece relativamente jovem, né? E sem grandes cicatrizes, ele fala. Né?
Porque a Terra passou por tudo isso, mas a gente não consegue ver isso assim igual à superfície da Lua, vamos dizer assim, né? A Terra deve sua aparência jovem ao fato da crosta, né, a camada mais superficial do planeta, estar em constante renovação. Então, olha só que interessante. A gente não consegue verificar por conta da crosta, né? Então, a crosta está sempre movimentando por conta das atividades tectônicas e tudo aquilo que ocorre com os mares, com os ventos, tempestades, né? Então, a gente não consegue ver basicamente o tempo que a Terra realmente tem. Então, visualmente, a Terra tem uma aparência jovem, vamos dizer, jovial, em comparação com outros planetas. No caso, se a gente pegar, por exemplo, um satélite que é a Lua, né, por conta da disposição de vários materiais. Então, por conta dessa renovação, né, rochas jovens surgem na superfície. Por conta do que ela, ó, por conta de atividades vulcânicas, né, magma é derramado da superfície do oceano, formando novas crostas oceânicas. Então, tudo isso que está acontecendo na Terra está o quê? Tá em constante movimento, em constante alteração. E essas alterações climáticas, alterações de vulcões, o tempo inteiro sempre ocorrem, né? E esses terremotos, tudo isso faz com que o formato, essa crosta Terra, vá se alterando ao longo do tempo. Então, rochas sofrem metamorfismo, né, enquanto se formam montanhas, à medida que os continentes se colidem. Né? Lembra que a gente viu isso aqui lá em rochas metamórficas, né? Quando a gente tem um encontro de placas tectônicas, né? E esses atritos, né? Esses atritos das placas tectônicas geram montanhas, né? Então, tem vários tipos de atritos que ocorrem, né? Esse daqui é um tipo, né? Que uma placa tectônica entra embaixo da outra, né? Que é o movimento de cisalhamento para gerar, mas tem outros tipos que uma cruza com a outra e ergue junto, né? E várias outras que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, o fundo oceânico é renovado à medida que os continentes se aproximam e se colidem. Então, o processo de renovação das rochas não é apenas uma operação estética, é mesmo uma reciclagem completa. Bem legal esse vídeo, pessoal. Então, ó, pelo menos para nós, já que a nossa melhor ferramenta para a turbilidade de uma rocha é através do decaimento radioativo de certos elementos, lá, o constituinte das rochas. Então, quando as rochas derretem, todas as evidências do decaimento ativo se perdem. Normalmente isso é uma vantagem, já que isso quer dizer que as rochas transportam um relógio que marca, né, seu tempo de vida. Olha lá, o tempo que decorreu desde a formação. Por exemplo, podemos dizer que ocorre expansão dos fundos oceânicos por conta que as rochas são mais jovens junto à dorsal média oceânica. Olha lá. Olha lá. Contudo, como a Terra renova constantemente suas rochas, olha lá, ó, é difícil encontrar rochas muito antigas. Tá vendo? Por conta das atividades vulcânicas e tudo aquilo que ocorre na Terra. E fala dos ciclos que a Terra passa, né? Olha lá. Ó. E aqui que se torna importante, né, a resiliência de um pequeno mineral. Né? A rocha está em constante movimentação, né, a crosta terrestre. Né? Então, como que a gente vai pegar um material que perdeu esse isótopo radioativo para a gente poder calcular o tempo? Então, a gente começa a pegar os minerais para poder entender, né, quanto tempo tem a rocha, tá? Quanto tempo tem a terra, perdão. Então, a gente pega alguns tipos de minerais, né? Então, se a gente pega aqui, ó, semelhante ao quartzo, né, pequeno mineral semelhante ao quartzo, chamado zircão. Então são semelhantes na sua estrutura química e durabilidade, pelo que se mantém por longos períodos de tempo. Opa, perdi aqui. São semelhantes na estrutura. Então, muito depois dos outros minerais, o zircão possui ainda duas características que o quartzo. Isso aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre a datação, pessoal. Não
não apresenta zircônio, vestígio de um mineral radioativo, né? Urânio, os átomos de urânio. Então, são significativamente parecidos com os de zircônio para ocasionalmente o urânio seja integrado à estrutura cristalina de vez do zircônio. Então, ele está fazendo o quê? Está alterando a estrutura cristalina por urânio. Então, quanto for maior a quantidade de chumbo no cristal de zircão, mais antigo ele é. Então, com isso, a gente consegue o quê, pessoal? Calcular a idade da Terra. Depois eu vou deixar esses vídeos aí se vocês verem com mais calma. Tá? Mas acaba basicamente aí. É um jeito mais simplista de poder entender como que funciona a datação e eu acho bem interessante vocês verem. Tá? Então, embora estimar a idade dos eventos geológicos possa parecer suficiente para contar a história geológica de uma região, é necessário considerar as transformações que as rochas sofrem. Então, basicamente, é isso que a gente comentou ao longo da aula, né? Nós precisamos entender tudo aquilo que ocorreu com aquela rocha para a gente poder entender o tempo de existência dela. Não só datação absoluta e não só datação relativa, mas sempre para a gente poder entender os casos, a gente precisa das duas resultantes. Tá? Então, neste caso, as rochas são deformadas principalmente por ações resultantes do tectonismo, né? Então, a atividade tectônica do globo faz com que essas rochas sofrem constantes alterações, né? De modo geral, a pressão impressa das rochas pode se manifestar de três formas, né? Compressão, quando as rochas se encurtam na direção do esforço aplicado. Tensão, né, ou extensão, quando as rochas tendem a estirar paralelamente em direção ao esforço. E ao cisalhamento. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver aqui nas imagens, né? Tipos de esforço atuantes nas rochas. Então, quando essas placas tectônicas se movimentam, quais os tipos de movimentos que a gente pode ter nas rochas, né? Então, nós podemos ter aqui a compressão, né? Então, podemos ter que essa placa tectônica está se comprimindo, ela pode estar tensionada, sendo estirada, esticada, pode estar se deformando apenas ou se cisalhando, né? Em algumas fraturas que a gente fala que ela se cisalha. Tá? Então, essas movimentações das placas fazem com que as rochas se modifiquem constantemente. Tá? Então, o esforço de cisalhamento aqui pode ser como se fosse o esforço de atrito, né? Uma ação em cada direção. Tá? Então, no entanto, o comportamento reológico das rochas, isto é, se elas se romperão ou apenas se deformarão, é influenciado fundamentalmente pela temperatura e pressão a que estão submetidas. Tá? Então, isso é importantíssimo, pessoal, entender. Tá? Rochas situadas em porções mais profundas da crosta, né, têm maior pressão e maior temperatura. Então, possuem um comportamento mais plástico, né, logo formam algumas dobras. Então, o que são as dobras, pessoal? Tá vendo esse formato que a gente está vendo aqui nessa imagem? Esse formato meio curva? Isso aqui a gente chama de dobra. Tá? Então, olha lá. Rochas, né, situadas em porções mais profundas contém maior pressão e maior temperatura. Lembra isso que a gente comentou em sala também. Né? Quanto mais profundo a gente está indo para o centro da Terra, mais, né, temperatura a gente vai tendo, maior pressão e maior temperatura. Então, com isso, faz com que o material que está lá embaixo seja mais plástico. Né? Lembre-se a diferença do que é ser elástico e o que é ser plástico. Né? Elástico, ele se movimenta e volta à sua posição original. Né? Alguns elementos, né, têm a deformidade elástica e posteriormente ele passa, né, depois de um certo ponto, da deformidade elástica para a plástica. Então, até um certo momento ele volta à posição original. Depois de um certo momento ele não volta mais. Isso quer dizer o quê? Que a rocha, né, tem esse comportamento plástico, né? Que ocorre o quê? Ele vai se movimentar, ele é dúctil, né? Ele se movimenta, ele se curva. Porém, né, esse movimento ele fica plastificado ali ao longo do tempo. Né? Então a gente chama isso aqui de dobra, tá? Esses materiais mais profundos. Rochas que estão mais próximas à superfície, né? Então tem menor pressão e a temperatura também, possuem um comportamento mais frágil, né? Ou rúptil, e com isso formam as falhas ou fraturas. Então, esse material que a gente está vendo aqui, ó, essa imagem que a gente está vendo aqui, é uma imagem de uma fratura.
né? Então teve a mesma incidência de carga, porém, como a temperatura é menor, né, e a pressão também é menor, esse material não tem essa ductibilidade, ele não tem essa transformação plástica, ele se fratura com maior facilidade, né? Então ele já se resfriou, né? Então quando ele se resfria, ele perde algumas características, tá? Então é importante lembrar disso também. Opa. Perdão, a gente estava falando aqui. As falhas, então, se diferenciam das fraturas, né? Pois, ao contrário dessas, nas falhas há um movimento relativo dos dois lados do plano de rompimento das rochas, né? Então, as dobras, né, são estruturas geológicas cujas camadas que originalmente encontravam-se horizontalizadas, então aquilo que se encontrava nessa posição não se encontra mais, né? Agora ela se apresenta inclinada, envergada ou basculada. Quando a gente fala que uma rocha está basculada, ela está com esse formato curvo, tá? Então a gente chama de dobra, tá? Dentre os estilos mais comuns de dobras estão as anticlinais e as inclinais. Então tem relação com o que as anticlinais e inclinais? Tem relação com o vale, né, e com o topo da montanha, né, e com o vale da montanha, tá? Então as dobras anticlinais estão organizadas de tal forma que as rochas mais antigas estão situadas em seu núcleo, enquanto as inclinais ocorrem justamente ao contrário. A gente vai ver por imagem como que funciona isso, tá? Assim, quando analisamos as rochas em perfil, né, como em um corte de uma estrada, tá? As sinclinais mostram estratos com lado côncavo para cima, enquanto as anticlinais, os estratos estão dispostos com o lado convexo voltado para cima. Então, olha lá, estilos de estruturas geológicas, né, seus elementos geométricos principais. Né? Então, nós temos aqui a dobra, né? Então, a sinclinal nós temos a formação côncava e a anticlinal a formação convexa. Né? Isso sempre relativo a um eixo no plano axial. Né? Já que no B a gente já vai falar um pouquinho sobre a falha, né? Então, isso aqui é um plano de falha, que ocorreu um cisalhamento, né? E a gente consegue verificar o ângulo de mergulho da falha, qual que é o bloco inferior, qual que é o bloco superior, né? Dá para se imaginar como que se ocorreu essa falha por conta de uma movimentação tectônica, tá? Então, as falhas, né? O que são essas falhas? Né? Representam o rompimento das rochas ao longo de um plano, tá? Então, essa falha pode acontecer devido àquilo que a gente já viu lá anteriormente, lá em cima, né? Deixa eu ver aqui. A gente falou um pouquinho sobre ela aqui. Aqui, né? As discordâncias. Né? Então, essas discordâncias angulares, desconformes ou não conformes, fazem com que esses elementos gerem falhas, tanto na longitudinal quanto na transversal. Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui, a gente consegue verificar e entender um pouquinho como ocorrem essas falhas. Está vendo aqui que nós temos alguns planos que também poderia ter ocorrido essa falha, né? Mas normalmente essa falha ocorre pela disposição de ação, né? Olha lá, ó. As setas indicam as direções do movimento relativo. Né? Então a gente normalmente tem um movimento cortante para que esse plano, né? A gente chama esse plano ocorra uma falha, né? Ocorra o plano de falha, tá bem? Então, as falhas, por sua vez, representam o rompimento das rochas no qual, ao longo de um plano, né, os blocos rochosos se movimentam, ou se movimentaram. Tá? Então, na figura que a gente pôde verificar aqui. Esse movimento dos blocos pode ser ortogonal à direção do plano de ruptura ou oblíquo a ele. Então, olha só, de acordo com a formação rochosa ou com o que a gente viu que são as discordâncias, né? Como ela está formada, a gente pode ter essa falha nos dois planos, ou no plano oblíquo, né? Ou ortogonal a ele, tá? Assim como nas dobras, né, as falhas também possuem elementos geométricos distintivos, né? O plano de falha é a superfície reta, né? É a superfície, né, reta ou curva, né, que simboliza a região de ruptura da rocha. Esse plano possui uma direção espacial, que é a direção geográfica da falha. Olha lá, a medida em azimuth também é um mergulho de 0 a 90 graus. Então a gente chama isso aqui o ângulo de mergulho da falha. Né, o que seria um ângulo azimutal? Alguém lembra sobre ângulo azimutal?
Vocês já tiveram topografia, pessoal? Não, professor. Não, né? Não. Então fica um pouquinho mais complicado de entender o que é o azimuth. Mas o azimuth é relativo ao norte magnético, que tem a ver o quê? É a angulação que se dá, né? Do norte magnético até o ponto que você quer. Então, o ponto de azimuth que a gente chama. Né? Então, é sempre relativo ao norte, né? O ângulo que se forma em relação ao norte. Tá? Então, no caso, o norte magnético que a gente utiliza. Tá? Então, a gente chama lá, ó, medida em azimuth. O que seria esse azimuth? Tem relação com o norte magnético e qual que é o ângulo de mergulho dessa falha. Então, varia de 0 a 90 graus. Né? Então, além disso, né, os blocos possuem nomenclatura específica. O bloco superior, né, então, que se sobrepõe ao plano, recebe o nome de capa, né, ou teto, enquanto o bloco inferior de lapa ou muro. Então, bloco superior, bloco inferior, capa e a lapa. Tá? Quando a capa se desloca sobre a lapa, estamos diante de uma falha inversa, geralmente resultado das forças compressivas. Então, está havendo compressão. Né? Já quando a capa desliza sobre a lapa, dizemos que a falha é normal, né? O que geralmente ocorre por causa de esforços tensionais ou cisalhamento, né? Que é esse caso que a gente está vendo aqui, ó, são forças opostas, né? Que causam cisalhamento. Então, estudar e analisar essas estruturas geológicas não é apenas importante do ponto de vista científico, né, pessoal? Então, a gente sabe que existe, né, a comunidade científica que está estudando, né, a geologia, né, para poder identificar o tempo das rochas, mas a gente usa muito em projetos de engenharia. Né? Então, para que os projetos de engenharia e mineração tenham sucesso, é imprescindível, né, que compreendemos como as dobras, falhas, fraturas podem afetar e comprometer o desenvolvimento de uma mina, exemplo, né? A estabilidade de um talude, a segurança de uma barragem, né, a abertura de túneis, né, a parte ambiental e tudo aquilo que está relacionado na engenharia em si. Então, tudo aquilo que a gente falou até agora sobre a formação rochosa, toda aquela história, a gente precisa poder ter que começar a entender qual que é a utilização nele para cada caso da engenharia e onde a gente vai estudar esse caso da engenharia. Né? Por exemplo, estabilidade de talude aqui para a gente, pessoal, vocês vão ver, por exemplo, na aula de dimensionamento de muro de arrimo. Né? O que é uma estabilidade de talude? Né? Como que a gente faz a estabilidade? Fundação. Fundação estaca raiz, qual que é o tipo de solo, né? Qual que é a formação rochosa, né? Como que a gente vai trabalhar com esse solo para a gente poder garantir uma segurança de usabilidade daquele local. Tá? Então é importantíssimo nós entendermos sobre isso. Né? O tempo inteiro o engenheiro está trabalhando com solo, o tempo inteiro. Né? No começo da obra até o final, ou do começo da obra a gente começa com solo, né? E até o final da obra a gente está trabalhando com minerais. Tá? Então, acho que no começo, numa das aulas, umas primeiras aulas, a gente falou muito sobre isso, né? O tempo inteiro nós estamos utilizando rochas e minerais na construção civil. Tá? E, na verdade, nós usamos tudo isso de rochas e minerais na vida por inteiro, né? É que a nossa habilidade, né, de engenheiro é a utilização dessas rochas e minerais no nosso trabalho. Né? Então, acho que a gente fez alguns exercícios referentes, né? Quais minerais que a gente pode utilizar, o que a gente utiliza na construção civil, né? E para o solo, né? Qual tipo de solo que a gente vai pegar ao longo da nossa vida de engenheiro, né? Só vamos pegar um solo arenoso, vamos pegar solo argiloso, vamos pegar lençol freático. Como que a gente vai fazer a interpretação de Standard Test Penetration, né? Esse teste de sondagem do solo. Né? Vou trabalhar numa barragem, preciso entender sobre formação rochosa? Preciso. Então, grandes obras, né, ou até pequenas obras, utilizam a geologia e a mineralogia. Tá? Então, do ponto de vista, né, de resistência mecânica, falhas, fraturas e dobras são estruturas geológicas que apresentam pouca resistência a compressão e cisalhamento. Então, olha lá, se a gente consegue identificar, né, nos locais uma falha, né, ou uma fratura, ou uma dobra, ou que a gente chamou aqui em cima, né, de discordâncias, né? Tudo isso daqui, pessoal, interfere para a gente na engenharia, tá? Falhas estruturais de geologia apresentam pouca resistência à compressão e cisalhamento se houver sobrecarga sobre elas. Então, olha só, pessoal, nós temos que entender
como que são formadas essas estruturas. Estamos participando de uma grande obra da abertura de um túnel. Precisamos entender sobre como identificar uma falha, uma fratura ou uma dobra num elemento geológico? Precisamos. Né, para a gente poder o quê? Fazer um plano de atividade, né, para relativamente diminuir, né, o passivo causado por aquele tipo de formação rochosa. Né? Então, ademais, a água que se infiltra pode lubrificar os planos de falha. Então, tudo isso daqui que a gente está vendo sobre dobras, né, a formação rochosa, a disposição de elementos, né, a água pode entrar nesses meios. Né? Então, pode lubrificar esses planos de falha ou de fratura, né, e diminuir ainda mais a resistência da rocha. Então, escavação de túneis, pessoal. Escavação de túneis é bem complexo, formação rochosa intensa. Né? Nós vamos ter falhas, vamos ter fraturas, vamos ter curvas, vamos ter vários tipos de formações e vários tipos de características sistemáticas de formação rochosa. Né? Então, se ocorre, né, infiltração de água numa característica dessa que nós vimos, será que vai ajudar ou vai piorar? Né? No caso aqui, a gente fala o quê? Que a resistência da rocha está comprometida, né? Porque a partir do momento que você entra com a água, que é um lubrificante comum aí, né? Ele fala como lubrificante, né? Vai fazer com que o atrito entre as rochas, né, diminua. Então por isso que ele fala que é lubrificante, né? Que a água é lubrificante, né? Mas sim que vai diminuir o atrito entre aquela falha ou aquela fratura. Então diminui o quê? Diminui a resistência daquele perfil rochoso. Então pode causar uma movimentação e escorregamento. Né? Ou, deixa eu ver se a gente acha aqui, até no YouTube, aqui a gente tem acidente túnel rochas. Vamos ver se a gente acha aqui. Então, desmonte de rocha em mina subterrânea. Então tem alguns vídeos, né? Que não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Então, a formação rochosa está lá. Você vê que a mina tem bastante umidade. A gente consegue verificar aqui a água pulsando. Então o pessoal está fazendo desmonte, né? Está fazendo a explosão da rocha para poder iniciar a retirada de elemento. Olha lá. Retirou. Precisamos entender como que funcionam as falhas para poder abrir uma atividade dessa? Precisamos também. Se a gente entende onde está a falha, a gente consegue identificar corretamente aonde que a gente precisa iniciar a escavação. Né? Então, daí que vem os projetos de túneis, de estradas, que vai... Não quero abertura de túneis solo misto, areia e rocha. Acho que aqui é um... Ele explica como que funciona lá. Ó. Abertura de túneis, né? Então nós podemos verificar aqui, né, na imagem, ó, a formação rochosa, né? Então ele está escavando aqui até encontrar a rocha, né? Que é o elemento que a gente tem de segurança para poder normalmente construir os túneis, né? Então olha lá, aqui nós temos ó, lá, a extrativização da rocha, né? E aí nós temos a abertura, né? Então feito as paredes de concreto de contenção. Em São Paulo, uma das obras teve problema nesse tipo de contenção aqui, ó. Né, nessas paredes que a gente fala de contenção, né, que houve a morte de vários profissionais aí. Né, então lá fez uma explosão e aí foi abrindo o túnel relativo, né, na posição que vocês indicaram nas rochas. Tá? Então esse estudo geológico é, né, feito em conjunto do geólogo e em conjunto do engenheiro. Do engenheiro para poder verificar qual que é a posição ideal para poder cavar, né, e do geólogo para verificar qual que é a função geológica que a gente está encontrando lá, que a gente está encontrando lá para poder sair, né, de uma possível catástrofe. Tá? Então, um trabalho desse tipo é muito bem remunerado, pessoal. Quem trabalha com esse tipo de serviço está constantemente passivo de risco de vida, né? Então, em projetos de túneis, a mineração a céu aberto, né, e subterrânea, a orientação dos planos de falha ou fratura, além do seu mergulho... Opa, espera só um segundo aqui.
Aí, voltei. Então, o projeto de túnel e mineração a céu aberto e subterrânea, a orientação dos planos de falha e fratura, além do seu mergulho e continuidade, né, é um dos principais parâmetros para garantir a estabilidade das escavações. Então, é importante verificar isso, pessoal, até mesmo em escavações não só de túneis e mineração, mas também para a construção de muros de arrimo, tá? Então, já que as estruturas rúpteis tendem a fragmentar a rocha e desestabilizar determinada zona próxima à fratura. Então, na figura 2.17a. Então, de acordo com o que você vai fazer, se você não olha aonde que estão os veios da rocha, qual que é a formação rochosa, que ela tem possibilidade de deslocamento, se você apoia uma estrutura sobre ela, ela tem essa tendência, né, de se deslocar nessa posição, ou de fraturar. Né? Então, o seu apoio que você fez aqui vai acabar entrando em colapso, né? Ou em estado limite último aí, né? Por isso é importante também mapear a extensão dessas estruturas para que sejam feitas adequações nos projetos, né? Então é importante a gente poder entender como que ocorrem essas falhas para a gente poder também verificar os projetos, né? Não é só desenhar em cima da rocha, é uma coisa muito mais complexa, tá? As falhas e dobras podem também influenciar o planejamento do desenvolvimento exploratório de uma jazida, por exemplo, muitos depósitos de ouro, né, e minerais de minério associados concentram-se no material de preenchimento das falhas ou fraturas. Então, lá, 2.17b. Né, então, nós temos aqui o granito, né, os veios hidrotermais e as zonas de alteração hidrotermal. Né, então, a gente tem esse depósito de materiais nesses veios aqui. Né? Com isso, o corpo de minério a ser explorado, o filão, segue a orientação dessas estruturas. Desta forma, muitas minas são planejadas seguindo a direção dessas estruturas. E todas as etapas do desenvolvimento da lavra são levadas em conta do tamanho tomando essa prerrogativa. Quem for trabalhar na construção, né, ou na exploração extrativista de minas, minérios, minas e energias, né, vai começar a entender esses projetos, né, de para onde vai a escavação com mais facilidade, né? Então aqui é para vocês terem um pouquinho de noção básica, né, que o engenheiro civil pode estar presente nesse local, né, e tomar alguma prerrogativa para onde ele vai, né, se especializar, tá? Então o pessoal que trabalha com esse tipo de serviço, ou mineração, ou projeto de túnel, ou construção, né, precisa estar sempre ligado e verificando como que funciona, né, essa parte mais específica da mineralogia. Tá bem? Então, além disso, acho que até para finalizar a aula, então, além disso, as falhas e fraturas também podem formar reservatórios subterrâneos de água. Olha lá, os denominados aquíferos fraturados. Nessas situações, a água que se concentra nas descontinuidades da rocha pode comprometer o desenvolvimento de escavações subterrâneas, né, em casos de obras civis de mineração, mas em contrapartida constituem fonte de água para regiões não abastecidas por rede pública. Então, olha só que interessante, pessoal. A gente também conseguir entender, né, qual a situação que a gente está encontrando, né, dependendo do que a gente vai encontrar numa escavação, né, pode ser comprometida por conta de algum tipo de falha ou fratura. Então, essa falha ou fratura que ocorre na peça, né, além de causar aquilo que a gente falou aqui em cima, que é a lubrificar esse meio, né, e durante uma escavação perder essa resistência, porém não só isso, né, essa fratura faz com que a água se infiltre lá e ela gere o quê? Bolsões de água. Né? Esses bolsões de água a gente vai chamar, né, aqui no caso de... Opa, até falei aqui já. Nessas situações a água se concentra na rocha, os aquíferos, perdão, aquíferos fraturados. Tá? Porém, esses aquíferos fraturados, eles ficam em bolsões dentro do solo, né, que eles não têm, né, uma frequência de nível, né, de nível de água. Então esse aquífero pode estar com níveis altos em épocas de cheias e níveis muito baixos em época de seca. Tá? Alguns outros tipos de aquíferos que nós temos não se movimentam ao longo dessa sequência de chuvas. Então, dependendo da obra que você tem, o estudo de solo deve ser feito nas duas épocas, tanto na época de seca, tanto na época de chuvas ou de cheias, para você poder verificar qual que é o nível desse lençol freático, para você poder verificar durante a sua obra, né, qual vai ser o melhor elemento estrutural a ser utilizado
naquela obra, né? Qual que é o método construtivo, o melhor método construtivo que você vai utilizar para poder construir, tá bem? Então isso depende disso daí. Então, nessas circunstâncias, a perfuração de poços tubulares profundos pode ser útil para sua extração, né? Em alguns casos de mineração, esses poços também são utilizados para condicionar o fluxo de água subterrâneas nas fraturas, removendo a água que poderia acumular nas regiões onde a lavra se desenvolverá. Então, dependendo do estudo geológico que é feito, né, a gente pode concentrar essa água em alguma fratura também. Então, se a gente fez o estudo que naquela região tem a probabilidade de ser encontrado algum mineral mais valioso, né, a gente tem que fazer com que essa água se deposite em algum local. Ou você faz a extração dessa água, né, e abastece a rede de alguma população, ou fornece para o pessoal, ou você faz a mudança, a alteração desse fluxo de água para algum tipo de fratura, né? Você caminha essa água para aquele local que você sabe que existe uma fratura. Isso é muito interessante, pessoal. São projetos bem grandes que a gente encontra, tá? Então, a aula de hoje, pessoal, a aula de hoje vai até aqui, tá bem? Então, se a gente pegar aqui, pessoal, o que fica para vocês? Eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefa, tá? Para a gente poder lançar os pontos aqui no AVA. Tá? Então, aqui em Petrologia Básica e Geologia Física, na página 93, perdão, 93 inicia a nossa sessão, no tempo geológico e geologia estrutural. Bastante coisa que a gente viu, né, em sala, tá nessa sessão. E eu vou pedir para vocês, né, resolverem um faça valer a pena, tá? Esse faça valer a pena, eu queria que vocês enviassem para mim no e-mail. Então eu vou deixar aqui, ó, vou deixar na última aula aqui, duplicar slide. Então enviar por e-mail o faça valer a pena, né? Então página 90, opa, 107 até a 109, se não me engano. 109. É 109. O e-mail é Guilherme. Eu faço valer a pena dessa sessão, da 107 a 109, daquilo que a gente viu agora. O slide, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês lá no e-mail. Posso enviar também por WhatsApp, não tem problema nenhum, mas fica na sessão lá com vocês. Então, na próxima aula, pessoal, a gente já entra num tema um pouquinho mais voltado à prática da engenharia, né, que a gente fala aqui que é a geologia da engenharia e hidrogeologia, tá? E eu não vou dar essa matéria hoje, senão vai misturar com o que a gente já teve até agora de noção de identificação geológica. Então, vai ficar muito tema para a gente poder desenvolver hoje, tá bem? Então, a gente entra na próxima aula nesse assunto aqui da seção 3.1, tá bom? Então, fico aberto aí para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou quiserem trocar alguma ideia aí comigo. A segunda prova vai cair da 3.1 para frente? Isso, sim. Então essa matéria que foi dada hoje não vai cair na prova. Essa cai. A de hoje cai. A de hoje cai. Cai sim. Tudo bem? Magno? Ok, estamos fazendo exercícios. Beleza, então. Tenta me enviar no e-mail, pode ser somente as respostas, mas tenta copiar a resposta, não colocar só a letra, tá? Tenta colocar a questão e a resposta, acho que fica mais fácil de eu conseguir corrigir com vocês. Hein? Tá? Você vai mandar pessoal, uma questão? Alô, Magno, tá travando. Oi? Vai mandar o material para a gente pegar essas perguntas? Vou. Vocês têm, na verdade, o acesso ao livro, não tem? A esse livro único? Tem. Então, sim, basicamente, tá é isso. Tá no AVA. Isso, tá no AVA. Pode pegar daqui do AVA mesmo. Tá bem? Não tem problema. Tá? O que eu vou disponibilizar para vocês é o slide com a explicação que resolve esses exercícios. Eu acho que é uma explicação um pouquinho mais simples do que o livro passa. O livro passa bem mais complicado. Mas também dá para fazer. Tá bem? Tranquilo. Precisa enviar quando? Até o dia da prova. Beleza? Até o dia da prova, tá tranquilo. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa matéria? Acho que essa é uma parte teórica, mas acho que dá para entender bem,
né? Dá para a gente aplicar bem na engenharia para a gente, né? E poder entender como que funciona, né, a geologia para a gente, né? Onde nós podemos utilizar. É lógico que nas próximas aulas a gente vai começar a ficar um pouco mais, né, espertos como utilizar essa disciplina na engenharia em si, né? Mas se a gente não entende os conceitos básicos da mineralogia, né, a gente não consegue desenvolver mais nenhum caminho mais para frente. Muito legal, pessoal. Meu pai, ele viveu basicamente no escritório de engenharia dele fazendo esses tipos de laudo geológico, mesmo sendo engenheiro para CETESB. Tá? Então esse é um caminho que poucos engenheiros seguem, tá? Que dá um certo conforto familiar aí, que minha família sempre teve. Tá? Então quem quiser se especializar nessa área, é uma área muito bacana que paga bem. Tá bem? Pessoal, tô parando a gravação.